Seja muito bem-vindo ao Código Aberto, nova temporada chegando para você. Nós estamos muito felizes porque saímos de uma temporada que foi muito abençoada, foi muito bacana a nossa caminhada no livro de Gálatas e aqui estamos nós novamente. É muito bom ter você aqui com a gente, é muito bom saber que você tem tido a oportunidade, tem dado para a gente o privilégio de entrar, fazer parte da sua vida, fazer parte das suas reflexões, fazer parte do seu crescimento com a palavra. A gente fica muito grato quando a gente passa pelos lugares, eu passo por diferentes igrejas e a gente vê as pessoas falando que têm aprendido mais da Bíblia, que têm se relacionado de uma forma diferente com o texto bíblico através do Código Aberto. E esse é o nosso objetivo aqui. O nosso propósito é fazer com que você e a gente também, nós que estamos aqui, temos tido nossas descobertas também na palavra e o propósito do Código Aberto é fazer com que você tenha encontros com Deus através da Bíblia. Fazer com que você volte-se para a palavra e na palavra encontre o alimento que você precisa para lidar com a experiência humana um dia de cada vez. Que Deus continue te abençoando e fique sempre aqui com a gente. Nosso Código Aberto está em uma nova temporada, temos novos convidados, muita coisa nova para acontecer e eu quero já, sem mais delongas, apresentar os nossos convidados dessa temporada. Passarão as próximas 3 semanas, as próximas 13 semanas com a gente. E aqui eu vou começar então pela Maiara. Está bem, Maiara? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Maiara, você é de onde? O que você faz da sua vida? Bom, eu moro em Mogi das Cruzes, mas eu trabalho aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação como instrutora bíblica lá na Escola Bíblica. A Escola Bíblica, como é que funciona, Maiara? Pessoal, qual que é o projeto, qual que é o lance da Escola Bíblica? Então, nós ali, atendemos o público da Novo Tempo. Então, os ouvintes, os telespectadores, os internautas, fazendo ali o envio de cursos bíblicos e também tirando as dúvidas bíblicas e teológicas. Ótimo, então a gente tem a Maiara então, para tirar nossas dúvidas bíblicas e teológicas nessa temporada. Obrigado, viu, Maiara? Eu que agradeço. Pastor Igor. Tudo bem, Thiago? Na paz? Na paz, graças a Deus. Beleza, pastor, da onde, pastor? Eu sou pastor lá em São Paulo, na comunidade da Vila Olímpia e também da Home Church de Perdizes. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, bom ter o pastor Igor aqui, a gente foi contemporâneo de faculdade. Bom. Você se formou em que ano, Igor? Eu me formei em 2009. Comecei um pouco antes de 2001, curso integrado, parei um tempo e terminei os estudos em 2009. Beleza, então tá bom. Pastor Igor, então, pastor lá da Vila Olímpia e da Home Church de Perdizes. Home Church de Perdizes. Bom tê-lo aqui com a gente também. Prazer é meu. Beleza. Rocio, oi, tudo bem? Rocio do quê, Rocio? Rocio Gonçalves. Rocio Gonçalves. Do Equador. Do Equador. A Rocio que é do Equador e trabalha aqui também, né, Rocio? Isso, eu trabalhei na Rádio Novo Tempo, agora trabalho na TV Novo Tempo. E aí a gente fazendo alguns programas, fazendo assistência de produção, de cada uma coisa um pouco. Você tem um programa na Rádio Novo Tempo? Exatamente, também temos um programa com o Alessandro, eu pronto falei, acredito que algumas pessoas já assistiram, se não assistiu pode ir lá assistir, mas é um programa para jovens que o pessoal pode ir lá dar uma conferida. Pronto falei, na rádio. Pronto falei. Na Rádio Novo Tempo. No YouTube da Rádio Novo Tempo. No YouTube da Rádio Novo Tempo. Isso. Beleza, bom ter você aqui também, viu, Rocio? Prazer. Você também tive o prazer de ser pastor da Rocio lá no NASP, exatamente. Né, que é o nosso colégio de internato onde eu e o Igor estudamos também. Lá no interior de São Paulo, e bom tê-la aqui. A gente já se conhece. Já nos conhecemos. Rony, tudo em paz? Tudo bom, e você? Beleza, e você, Rony? De onde vem e para onde vais? Como saberemos, né? Não, eu sou de São Paulo, eu frequento uma igreja, a igreja do Campo de Fora. Um abraço ali para o Diogo, para o Lucas, o pessoal lá dos jovens. Eu trabalho com computação gráfica, na verdade. Eu não sou pastor, não trabalho com teologia, não sou instrutor bíblico, mas eu gosto muito de Bíblia, eu gosto muito de ler sobre Bíblia, de conversar sobre Bíblia, por isso estou feliz de estar aqui com vocês. Também tenho um canal no YouTube, que eu coloco algumas ideias sobre Bíblia, ideias pessoais, é o canal Davar. Davar. Davar, D-A-V-A-R. Entrar lá no YouTube, se digitar Davar, acho que já cai nesse canal. Não é um canal muito grande, não sei se todos vão gostar. Mas é grande em conteúdo. É grande em conteúdo, é grande em esforço pessoal, mas todos são bem-vindos ali no canal. Se quiser deixar uma opinião sobre o que você acha dos vídeos, se quiser deixar uma opinião sobre algum assunto para ser falado, fiquem à vontade aí. Mas é muito legal o Rony falar disso, né? Ele está falando, eu não sou instrutor bíblico, não sou pastor e tal, mas eu gosto da Bíblia, né? E acho que esse é o grande chamado para a gente, é chamado para todo mundo, né?
não é porque a gente é pastor ou porque a gente trabalha ligado a alguma instituição da igreja que é isso que nos coloca em contato com a palavra, né? A Bíblia é para todos em todo tempo, e esse é o desafio da Sem gente. dúvida, né? O que eu gostaria é tentar contaminar as pessoas com essa ideia, né? De gostar de Bíblia como a gente gosta, às vezes gosta de série de televisão, gosta de mexer na internet. A Bíblia é um livro muito legal, inclusive para entretenimento mesmo. É um livro muito legal. Você tem que ter uma introdução para você perceber ali as tensões e achar as coisas bacanas. Mas E vale a pena mesmo acompanhar o canal dele. Acompanho e ele manja muito da Bíblia, viu? Então vale a pena. Obrigado. A gente também tem convidado musical também, a convidada musical que vai passar os primeiros programas aqui com a gente é a Deise. Tudo bem, Deise? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E vamos lá, para mais um. Beleza, Deise. Bom ter você aqui, sempre Obrigada. bom ouvi-las. Eu também vejo o canal do Rony, é ótimo, recomendo. Então tá bom, já tem várias recomendações. É. Tá vendo só? E acho que daqui para frente agora vai bombar, o canal vai crescer ainda mais. Nós todos estão devidamente apresentados, a gente vai nesse momento orar. Convido você também que está em casa para orar junto com a gente, pedindo para que Deus nos dirija enquanto a gente vai estudar a Bíblia, tá bom? Vamos orar? Amado Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela direção e pelas tuas bênçãos. E nesse momento nós queremos com humildade nos aproximar da tua palavra. Nós entendemos a riqueza da Bíblia, entendemos a riqueza das Escrituras e queremos que a pobreza que há em nós se encontre com a riqueza da tua palavra, da tua glória expressa através da Bíblia. Instrua-nos, ensina-nos, e aqueles que estão em casa, estão acompanhando em qualquer momento, que agora também eles tenham o coração aberto para ouvir a tua voz através da Bíblia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dia 31 de outubro de 1517 foi quando Martinho Lutero apregoou, era um estudante de teologia de 33 anos, professor de teologia de 33 anos, e ele apregoou nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses sobre justificação pela fé. Martinho Lutero, com esse ato, ele marcou de forma emblemática a Reforma Protestante. Nós temos nesse ano de 2017 comemorado os 500 anos da Reforma, e para essa comemoração, nós reservamos 2 temporadas do Código Aberto para isso. Estudamos a carta de Paulo aos Gálatas na temporada passada. Eu sei que você já sabe muito sobre os Gálatas, mas ainda há muito mais para a gente conhecer. E agora a gente vai estudar um pouquinho a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que foi fundamental para esses insights de Martinho Lutero, que acabou resultando das 95 teses, mas também para todo o pensamento da Reforma Protestante. Se hoje nós estamos onde estamos, se hoje nós temos a autoridade da Bíblia, a compreensão da graça, a justificação pela fé, isso se deve a essas leituras e a esse reencontro de líderes religiosos na época da Reforma Protestante com a carta de Paulo aos Romanos. E é essa carta que nós teremos o prazer e o privilégio de estudar. Eu acredito que todos nós que aqui estamos já temos estudado, temos lido, e a carta de Paulo aos Romanos é uma carta sensacional. É algo fenomenal. A gente tem aprendido e visto como Paulo, ele apresenta o Evangelho. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João como os Evangelhos, mas a gente pode dizer que a gente tem um outro Evangelho, um quinto Evangelho na carta de Paulo aos Romanos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre ele, sobre a carta de Romanos. Mas antes de a gente ir para a carta, deixa eu perguntar aqui para vocês um pouquinho, o que a gente pode dizer para quem está em casa, talvez tendo um primeiro contato, o que a gente pode dizer sobre o autor da carta? O que a gente pode dizer sobre Paulo? O que é importante a gente saber de Paulo antes de começar a estudar a carta dele aos Romanos? Paulo, ele é o principal autor do Novo Testamento, nós podemos dizer assim, né? Responsável aí dos 27 livros, por pelo menos 13, né? 13, 14 livros ali foram escritos por ele. E Paulo, ele teve uma experiência religiosa, espiritual muito grande, tanto na época enquanto judeu e depois, quando ele encontrou Cristo também. Então, Paulo, ele é o clássico exemplo que nos mostra que o conhecimento que a gente tem talvez não seja ou não é o suficiente. Quando se trata de Cristo, a gente sempre pode nos colocar à disposição, né, de aprendermos mais. O que me chama a atenção nessa carta é que o autor é alguém que fala com conhecimento de causa. Porque é alguém que viveu na intensidade de cumprir requisitos, de cumprir a lei, de ser um exemplo nesse sentido. E no momento em que ele tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco,
a vida dele ganha um outro sentido, um outro significado, e ele passa a ver a vida com uma nova lente, e que é essa lente que ele traz para nós no livro de Romanos. É alguém que agora se rende à graça e entende que todos os seus esforços até aquele momento foram em vão, e se rende agora à pessoa de Cristo, que é o único que realmente pode lhe trazer salvação. Então a gente precisa dar ouvidos àquilo que ele vai falar para nós durante esse trimestre, porque realmente é alguém que viveu e foi transformado por essa mensagem. É interessante falar essa coisa do conhecimento de causa, porque a gente está saindo de um Paulo que falou aos Gálatas e agora é um Paulo que vai falar para uma outra região, para um outro contexto sobre os romanos. Rony, daquilo que a gente estudou em Gálatas, daquilo que a gente vai estudar em Romanos, a gente tem como relacionar as temáticas, a gente tem como relacionar as motivações de Paulo em escrever aos Gálatas com as motivações que o levam a escrever aos romanos? É visível a relação entre as duas epístolas, as duas cartas, tanto que são as duas cartas que, como você falou, no movimento protestante acabam sendo importantes. Quando você gosta e acompanha um autor, um palestrante, você vê que nos vários livros, nas várias palestras dessa mesma pessoa, você tem temas que às vezes se repetem. E ele apresenta, às vezes, de uma forma diferente. Mas a gente vê a mesma coisa em Romanos e Gálatas. Tem temas que são apresentados nas duas epístolas. Às vezes, em Romanos, ele vai desdobrar um pouco mais esse tema. Às vezes, em Gálatas, um pouco mais. Mas vários temas estão ali nas duas epístolas, né? E são temas que são comuns nas epístolas paulinas em geral. Certo. Pode falar. Até em termos de compreensão, elas se complementam em muitos aspectos. Para você entender algumas coisas que Paulo vai dizer em Romanos, é fundamental esse background que a gente já tem agora de Gálatas, para poder entender certinho do que ele está falando, porque vai nesse mesmo sentido. Às vezes ele só faz a chamadinha da ideia, né? Ele fala, tal coisa. E quando ele fala aquele termo, você já sabe o que significa aquilo, porque ele já explicou aquilo em Gálatas, ou em alguma outra epístola. Mas normalmente Gálatas e Romanos são casadinhos ali, né? Então, se a gente está saindo, né, de um estudo da carta de Paulo aos Gálatas, vai facilitar bastante o estudo, né, da carta a Roma. Mas existem algumas peculiaridades. A gente percebe, por exemplo, Gálatas é relativamente curto, 6 capítulos, né? E Romanos, ele vai gastar aí pelo menos os 11 primeiros capítulos para aprofundar teologicamente o assunto da justiça por fé. Então a gente percebe que talvez o problema lá em Roma estivesse um pouco mais agravado do que em Gálatas, mas havia algum tipo de problema ocorrendo em relação a esse assunto para ele gastar tanto, né, tanta bagagem, tanta informação. Né? E aí você falou uma coisa interessante, Mara. Você falou que, assim, de um problema que existia, né? A gente sempre percebe que nas cartas de Paulo existe sempre essa ideia, porque as cartas elas são circunstanciais, elas estão se referindo a um momento, a uma realidade ali local. E quando a gente pensa nisso, o que a gente pode entender como sendo motivação de Paulo para escrever a carta aos Romanos? O que vai no coração de Paulo? Qual que é a motivação para ele? Não, vou escrever para os crentes de Roma. Bom, já que todos falaram, né? Vamos... Fala você, Rocio. Olha, eu vou aplicar para a minha vida, já que aqui o tema teológico fica com meus irmãos pastores e teologandos, mas aplicando a motivação que ele tinha, não sei, na minha vida de jovem, na minha vida do dia a dia, o que me impulsa, pelo menos, a ter esse sentimento igual a Paulo, é saber que a experiência que eu tive, saber que esse milagre que acontece comigo, pode acontecer com os outros, que os outros também podem ter a mesma experiência. Então eu acho que o que impulsava ele é dizer, poxa, eu já passei por tantas coisas na vida, por que os romanos não podem passar pela mesma experiência que eu, sendo que ele já tinha vindo de Gálatas, já tinha deixado essa mensagem? Acho que era o caminho dele seguir para a próxima, né? Vamos evangelizar os campos que Jesus ainda não tinha evangelizado. Eu encontro aqui dentro da carta mesmo, pelo menos 4 objetivos, 4 propósitos maiores dele ter escrito a carta. O primeiro a gente encontra, por exemplo, em Romanos 15, versos 30 e 31, ele escrevendo a carta com o objetivo de interceder em favor da igreja, né? Trazer uma intercessão ali. Em Romanos 15, versos 24 e 28, abrir o caminho para ser recebido em Roma e, após isso, ir à Espanha, que era um desejo que ele tinha, né? Um desejo missionário que ele tinha. Um terceiro
propósito ali é o que está em Romanos 1, verso 11, que é compartilhar bênçãos espirituais com a igreja ali em Roma. E o quarto propósito é expor de forma coordenada, profunda e expositiva o Cristo. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado, em termos dessa questão das motivações. Existem diversos dons, e a gente vê o dom do apostolado, de ir abrir novas frentes, de levar o evangelho aos gentios muito forte, muito presente na vida de Paulo. Mas eu também vejo um chamado muito forte para a questão do pastoreio, porque ele está preocupado, ele está abrindo novas frentes, ele está em outros lugares, levando o evangelho adiante, mas existe uma motivação pastoral em cuidar daqueles que não têm um pastor por ofício, cuidando deles ali em Roma. Então, sabendo das dificuldades, do chamado que Deus lhe fez, lhe confiou, ele também procura, mesmo à distância, cuidar daqueles que estão lá e dar a orientação correta, o norte correto, para que eles possam continuar na sua caminhada cristã. Muito bom. Eu achei bacana, né, a listinha, depois talvez a gente volte a essa listinha de 4 motivações, e a gente vê um Paulo que está constantemente motivado a ter esse contato com pessoas, inclusive, que ele não conhecia pessoalmente. A gente vai voltar nesse tema no próximo bloco, porque para você que está acompanhando em casa, a gente está falando da carta de Paulo aos Romanos, mas antes da gente entrar no conteúdo da carta, nós estamos pensando um pouquinho sobre o contexto. Quem é o autor da carta, quem são esses romanos, qual é a situação que eles estão, e a gente volta no próximo bloco para pensar um pouquinho sobre isso, para pensar agora sobre os romanos. Quem são esses romanos que Paulo não conhecia pessoalmente, Paulo não tinha tido contato com eles, nunca tinha vivido o tempo com eles, mas a gente vai tentar entender um pouquinho a ocasião da carta de Paulo aos Romanos e quem eram esses romanos para quem Paulo está escrevendo, tá bom? Então fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Código Aberto, pensando um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Código Aberto de volta, tudo bem aí? Na paz? Entendeu tudo sobre Paulo? Já está contextualizado sobre quem é o autor da carta de Paulo aos Romanos? E aqui estamos nós para continuar nossa conversa. Só para lembrar, nós já entendemos que o autor da carta é um Paulo. Eu gosto muito de Paulo como ele se define, né? O apóstolo da glória de Deus em Cristo Jesus. E a gente vai continuar agora pensando um pouquinho agora mais especificamente sobre os romanos para quem ele está escrevendo. A gente já falou um pouquinho das motivações que passam pelo coração de Paulo a escrever. Ele tinha o interesse, né, de chegar até a Espanha e passaria por Roma, conheceria esses irmãos lá em Roma. Mas, Rony, assim, para a gente entender um pouquinho da história, o que cerca, qual é o momento da história, de onde Paulo escreve, o que a gente tem mais de informação sobre esse momento em que Paulo escreve a carta de Paulo aos Romanos? Pois é, então, a gente sempre ouve essas introduções, né? Olha, essa carta foi escrita em tal ano, em tal lugar e tal, e você fica, poxa, mas de onde o pessoal tira essas informações? E essa pergunta é sempre boa, a gente sempre questionar de onde está vindo as informações, né? Então, aqui, a carta de Paulo aos Romanos. Quem disse que foi Paulo que escreveu? Lá no capítulo 1, verso 1, ele já se identifica abertamente, né? Tem outras cartas, por exemplo, a carta aos Hebreus, né? Não é exatamente uma carta, mas o livro dos Hebreus, por exemplo, não tem identificação de Paulo, como que a gente tem nos Romanos. Então, Paulo, a autoria de Romanos não é questionada, nem os estudiosos mais críticos, eles não questionam muito se foi Paulo que escreveu, né? Quem disse que ele escreveu para os romanos? Onde está isso? Porque, lembrando mais uma vez, essas cartas, a gente tem aqui na Bíblia com o título certinho, né? Carta de Paulo aos Romanos. Só que o texto original não é isso. O texto é só o texto mesmo corrido, sem divisão em capítulo, em versículo, nem nada, né? É assim que Paulo escreveu a carta, é assim que se escrevia antigamente a carta. Então essas informações vêm todas do texto. Quem disse que foi aos Romanos? Lá no capítulo 1 também, logo depois do prefácio dele, ele fala a todos os amados que estão em Roma, lá no verso 7. Então, é para os romanos. Quando ele escreveu essa carta? Isso é uma pergunta que é difícil você dizer com precisão, mas tem alguns elementos no texto que dão algumas indicações para a gente quando ele escreveu. Então, a gente cruza alguns dados e a gente vê, por exemplo, em Atos, em outras epístolas de Paulo, a gente vê que ele estava fazendo uma coleta para a igreja de Jerusalém.
uma coleta em dinheiro, Financeira. uma doação para a igreja de Jerusalém, e ele está fazendo isso já há algum tempo e passando por várias igrejas para fazer essa coleta. E a gente vê aqui no livro, na carta aos Romanos, na epístola aos Romanos, que essa coleta ela foi terminada e ele, por isso que ele não está indo para Roma e ele está enviando uma carta. Isso está lá no capítulo 15, lá entre os versos 22 e o verso 29, ele vai explicar essa história. Então, quando você cruza as informações, vê mais ou menos em que época que ele terminou essa coleta, vê quando foram as viagens de Paulo, essa daqui ele deve ter escrito isso na terceira viagem dele, colocam a carta por volta do ano 58. E o último dado, onde ele escreveu isso, ele vai, ali no capítulo 16, ele vai recomendar a Febe, a nossa irmã, né, uma diaconisa, né? Ela está servindo na igreja em Kencreia. Normalmente, quando você recomenda alguém dessa forma nessas cartas antigas, é a pessoa que está levando a carta. Então, normalmente, entende-se que é muito provável que Febe é a pessoa que está levando essa carta para os romanos. E ela é de Kencreia, uma cidade pertinha de Corinto. Então, ele deve ter escrito ou em Kencreia ou em Corinto, também porque ele comenta aqui no final da epístola, ele fala que Gaio é aquele que está hospedando ele. Lá na carta aos Coríntios, a gente vê que Gaio morava em Corinto. Então, ele deve ter escrito ali naquela região entre Kencreia e Corinto. Beleza. Então, se ele escreve ali naquela região da Grécia, o contexto moral, religioso e intelectual de mundo era bem avançado. Então, a gente percebe que ele tem um pano de fundo ali, né, histórico, para escrever da forma como ele escreveu a Roma, por conta de todo o contexto que estava inserido. Ali, o Império Romano, naquela época, ele tinha em torno, acredita-se, de 1 milhão de habitantes, sendo que desses 1 milhão de habitantes, 400 mil eram judeus, vivendo ali em Roma, né? A gente sabe também que a religião romana era uma religião pagã, né, mitraísta, mas também tem ali os judeus, né, que faziam ali os seus prosélitos, e muito provavelmente quem tenha fundado, né, essa igreja deve ter sido existe uma das correntes que defende que a igreja em Roma foi fundada por prosélitos que estavam em Jerusalém naquela época do Pentecostes e que, ouvindo a respeito do Cristo por intermédio de Pedro, né, foram convertidos ali, foram batizados e voltaram para Roma e fundaram a igreja. Então a gente tem um contexto de mundo assim, tem muita imoralidade, tem muita idolatria, e tem um povo com uma mensagem diferenciada para poder fazer a diferença na vida daqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Ótimo. Eu acho que com essas informações, até falando agora, Mayara, a gente consegue entender um pouquinho de quem é essa Roma onde a carta está chegando. Pensando agora nos membros da igreja de Roma, o que a gente tem de informação sobre eles? Quem eram esses romanos que assistiam à igreja de Roma e que vão fazer a leitura da carta de Paulo? Quem eram eles? Como a Mayara já colocou, membros leigos que, por influência dos apóstolos, em algum momento, seja no Pentecostes, e até existe uma outra possibilidade de alguns terem afluído de outros lugares onde Paulo também plantou algumas igrejas, como Éfeso, até mesmo de Corinto, poderiam estar lá. Tudo é no campo da suposição, mas depois, quando ele chega preso, alguns o reconhecem, porque eram dessas regiões por onde ele passou, plantando as igrejas. Então, uma igreja que começa por um movimento leigo. Não foi uma igreja plantada por um pastor, não foi uma igreja plantada por um apóstolo, nem pelo próprio Paulo, mas que começa com a fé desses irmãos que cultivavam, então, a fé de Cristo e procuravam ali disseminar essa mensagem aos romanos e aos judeus também, principalmente, que viviam em Roma. Certo. Eu acho interessante pensar, quando vocês estão falando aí descrevendo as características da igreja de Roma, até a gente estava conversando antes do programa que é uma igreja que não tem um fundador mencionado, né? Ela, de repente, tem lá uma igreja forte, anônima, né? De gente anônima que começou uma igreja com essa força numa cidade como Roma. Isso nos diz muito também sobre as realidades que nós estamos envolvidos, não? Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê na carta Paulo falando lá no capítulo 15 também, que ele fala que faz muito tempo que ele quer ir para Roma, é uma igreja importantíssima. Para a gente ter ideia, às vezes a gente pensa na hierarquia geográfica das nações modernas, né? A Roma é a cidade, ela fica dentro de um estado e de um país, e esse país fez um império. Na verdade, não. Nesse período antigo,
O império é o império da cidade de Roma. Para você ter ideia da importância dessa cidade. É a cidade que, digamos assim, invadiu todas aquelas regiões. A cidade é o império. A cidade de Roma é extremamente importante. É a cidade mais importante do mundo naquela região, né, daquela região naquela época. Então, é muito interessante a gente pensar que o sujeito que fundou uma igreja em Roma, e que mais para frente, lá no quarto século, vai se tornar o centro onde a igreja se estabelece, é uma pessoa anônima. Não foi um dos 12 discípulos de Jesus, não foi um apóstolo, não foi um dos líderes da igreja. Ninguém sabe nem quem foi. Quer dizer, você pode estar pensando que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sou pastor. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sou um missionário. Tem tantas possibilidades. Talvez as ações que você faça hoje possam ecoar aí por anos, por séculos, como esse autor anônimo, né? Que a gente não sabe nem quem foi, mas que mudou a história do cristianismo. Uhum. Foi muito legal mencionar isso, porque hoje uma das grandes ênfases da nossa igreja é a evangelização de grandes cidades, de grandes centros que têm toda essa dificuldade por causa do pensamento, por causa da pós-modernidade, uma série de questões. E às vezes espera-se muito de um líder específico que vai e faça alguma coisa. E está aí uma grande motivação, um grande exemplo que não precisa disso. Deus pode usar qualquer jovem que esteja nos assistindo para começar um movimento onde ele estiver e que esse movimento vai impactar de uma maneira incrível o lugar onde ele está inserido, a cidade na qual ele vive, que tem todas essas complexidades. Mas eu acho que o nosso problema é mesmo sempre esperar que o pastor mande sei lá, a ordem, entendeu? É muito difícil você realmente chegar em casa e dizer, opa, hoje eu vou estudar a lição, vou estudar a Bíblia, todo o livro de Romanos. Tipo, não nasce no coração, não nasce no coração facilmente, entende? Eu acho que para os jovens hoje em dia tem que ter uma comunicação muito boa com Deus para você ter esse tipo de espírito de ir e criar alguma coisa sem que ninguém esteja te mandando, entendeu? Sempre esperamos que o pastor fale ou eu me baseio no que o outro falou e pronto. Na experiência do outro, né? A experiência do outro é que me faz querer. Mas tem um detalhe importante, Rocio, porque assim, a gente vai ver que a gente não tem o nome do sujeito que começa, né? Ou do grupo que começa, mas de outro lado também a gente tem um Paulo que é bem conhecido, mas uma coisa que a gente vê é o interesse missionário, né? Eu acho que isso é importante a gente salientar, que é um Paulo que olha para uma realidade. De acordo com o capítulo 15, ele queria ir à Espanha, mas aí ele falou, quando eu estiver indo para a Espanha eu vou passar por aí. Ele queria que o evangelho chegasse num novo lugar. E é interessante ver isso em Paulo também, né? Esse interesse que ele tem pelo lugar onde ninguém foi. Por uma região, por gente que ninguém está prestando atenção e de repente ele olha e fala, eles precisam do evangelho também. Se você olhar ali no mapa e pensar que a América vai demorar muito tempo para ser descoberta, a Espanha é o fim do mundo. Sim. Ele está querendo ir para o final do mundo. Era o confim da terra, né? Os confins da terra. E é muito legal pensar nisso, né? Que ele está olhando e é como ele olha para o mapa e fala assim, qual que é o lugar que não chegou ainda? E é para lá que eu vou. Então, é admirável isso em Paulo, porque quando ele era da vertente judaica, ele era um xalia lá dentro. O que é um xalia? Ele já era um apóstolo, ele já era um enviado dentro do judaísmo para poder levar a mensagem judaica para as outras pessoas. Então, dentro daquele dom que ele já tinha, o Espírito Santo viu e o trouxe agora para o cristianismo. Para o tornar, depois de Cristo, obviamente, um dos maiores nomes, né, da igreja cristã. Então, assim, às vezes a gente até quer se basear muito na experiência do outro para ser a nossa. Mas muitas vezes Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos a nossa experiência com Ele, que dessa experiência nós possamos também dar frutos. Ele vai usar a nossa experiência, né? Tem um hino, né, do Inário Adventista que diz assim, né? Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos ideais. Ou seja, a fé dos meus pais não necessariamente tem que ser a minha. Ela tem que me inspirar a buscar ter também um relacionamento de fé. Então, Paulo, ele mostra isso para nós com esse empenho e desempenho dele na pregação do Evangelho. Ele amava levar a Cristo, né, para todos os lugares, não importa quais as dificuldades que ele pudesse encontrar. E olha que, quando você lê o livro de Atos e alguns capítulos aqui de Romanos, quantas dificuldades que ele não enfrentou para levar esse Evangelho. Né? E o que eu acho muito importante aqui também é uma clareza de foco e de missão. E quando você sabe para que você veio, qual é o seu propósito, isso ajuda você a tomar outras decisões no caminho. Isso. Paulo lhe diz, eu já queria ter ido antes ver vocês, mas eu não fui por quê? Porque eu estava cumprindo a missão, porque eu tinha um propósito de fazer isso.
Então, às vezes, a gente inverte um pouco a noção de missão, a compreensão da missão, e nos voltamos mais para dentro, mais para o nosso conforto, para a nossa comodidade, do que em irmos realmente cumprir a missão que Deus nos confiou, que é de levar a mensagem. E pastor Igor, você é pastor em São Paulo. E aí, eu acho que nós também passamos por grandes centros também. A gente vê Paulo falando de um grande centro e a gente, quando olha para São Paulo também, ou para outras grandes cidades do Brasil, ou para Quito, né, outras grandes cidades do mundo, a gente sempre pensa o seguinte, que também ali tem campos missionários. E assim, na sua experiência, quais são os novos campos missionários? Quais são os campos missionários que você olha assim, para uma grande cidade e vê que talvez eles precisariam ser melhor explorados ou chegar, né, ter essa intenção de chegar até eles? Quais são as Espanhas que ficam dentro de São Paulo? Quais as Espanhas dentro de São Paulo? Muito bom. Eu poderia dizer várias aqui, condomínios, eu poderia dizer até o próprio estilo de vida é uma grande dificuldade, é uma Espanha a ser alcançada, você entender qual é o contexto para você inserir a mensagem nesse aspecto. Eu diria que você pode ter uma Espanha, como a gente estava conversando até, né, Rony? De repente, a tua Espanha pode estar do seu lado. Isso. Porque as pessoas estão tão atarefadas com a cabeça em tantas outras coisas que não tem tempo para Cristo, não tem tempo para perceberem isso. A maneira como a gente procura trabalhar com as nossas comunidades lá, tanto com a Home quanto com a Vila Olímpia, é poder conviver com essas pessoas que estão ali do nosso lado. A Home Church lá em Perdiz, ela está num bairro onde não tem presença adventista, por exemplo. O que é a Home Church? A Home Church é uma igreja que acontece numa casa. Uma casa que foi preparada para receber os amigos e ali nós temos um momento de estudo da Bíblia, de convivência, de troca de experiências. Então, para se quebrar um preconceito com alguém que de repente não iria numa igreja, um templo, um prédio de uma igreja, ali é um ambiente muito mais amistoso para ela poder conhecer a palavra, familiar, né? E se relacionar. Então, algo que é comum para as pessoas. Então, eu diria que a Espanha ela pode estar em cada esquina, em qualquer lugar. E é assim que a gente procura trabalhar lá, com a igreja fora da igreja, vivendo inserida na sua comunidade. Ligando aí o que você falou, principalmente para nós, que talvez para mim, para os jovens que não temos aquele jeitinho de ir bater na porta de alguém, quando a gente escolheu fazer aquele programa do YouTube, ou quando você escolheu fazer aquele seu programa, eu não sei como Paulo conseguia se manter motivado por tanto tempo para ele continuar evangelizando. Porque só nos poucos dias que a gente estava criando o canal, dizendo, poxa, os jovens precisam escutar algo diferente, os jovens precisam resolver aqueles temas tabus que a igreja às vezes não fala. Para se manter motivado, para a gente conseguir fazer aquele programa, foi uma luta, sabe? Porque parecia qualquer empecilho e a gente já se jogava para trás. A gente já dizia, não vou conseguir dar conta disso, eu melhor desisto, não vou fazer aquele programa, que os jovens ficam aí, vai estudar a Bíblia pela sua conta, não vou fazer mais nada para você. Só que é um segredo assim que eu gostaria de saber como Paulo conseguia se manter motivado por tantos dias, sendo que a gente, tendo uma comunhão espiritual, não consegue ter aquela motivação que ele tinha. Isso que só for para fazer um programa do YouTube, entende? Imagina ele que tinha que ir para a Espanha, entende? Eu teria ficado no meio do caminho. Mas é interessante pensar, né, Rocio, que a gente olha para Paulo e olha para a nossa experiência de vida mesmo. Quanta gente na nossa experiência de vida pagou o preço para que o Evangelho chegasse até a gente, né? Em quantos momentos nós não fomos também desafiadores para muita gente e as pessoas se mantiveram no seu plano de curso porque entendiam que ao chegar na nossa família, ao chegar até mesmo em nós mesmos, né? Quando eu olho para a minha história passada, eu vejo pessoas que decididamente se mantiveram num plano de curso porque entenderam e olharam, me viram como motivação para continuar, né? E é muito, muito bonito olhar para um Paulo que tem essa motivação. A gente vai fechar esse bloco, a gente volta no terceiro daqui a pouquinho. A gente ainda tem pelo menos mais algumas coisas a pensar a respeito de Paulo e dos romanos, do Paulo que chega agora aos romanos e também da maneira como ele os chama, né? Da maneira como ele apresenta, né? Ele fala dos romanos como sendo santos, como sendo amados de Deus. Mas a gente vai voltar para esses assuntos daqui a pouco no terceiro e último bloco. A gente vai ter música também com a Daisy no nosso último bloco do Código Aberto. Fica por aí então, não sai daí. Se você está assistindo pelo YouTube, daqui a pouquinho só entra a vinheta e a vinheta já volta. E a gente continua para o terceiro e último bloco do Código Aberto. Fica por aí.
Terceiro e último bloco do Código Aberto, nós estamos de volta para esse que é ainda o nosso primeiro encontro dessa temporada. A gente está conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos. E eu não sei se já sentiu, se você ainda não sentiu, mesmo sem sentir, continue insistindo e assistindo o programa, porque com certeza a carta de Romanos vai abrir muitas possibilidades, vai te dar visões novas sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a relação que você precisa ter com Cristo e a relação com as outras pessoas também. Então, a gente está apenas dando o primeiro passo. E nessa temporada do Código Aberto, a gente tem uma novidade, que a gente tem uma parceria com o pessoal do Ponto de Referência. Eles estão preparando para cada um dos nossos encontros nessa temporada um vídeo especial que ajuda a gente a sumarizar alguns aspectos, alguns pontos importantes da lição. Então, acompanha com a gente aí o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta para a nossa conversa aqui do estúdio. O livro de Romanos é a porção mais importante do Novo Testamento e mais pura do Evangelho, e merece não apenas ser memorizado, palavra por palavra, mas absorvido todos os dias por todo cristão como pão de cada dia. Palavras de Martim Lutero para mostrar que não somente pela vida, morte e ressurreição de Jesus recebemos vida e salvação. A Bíblia não é um livro para ser lido, mas sim estudado. E para compreender a profundidade do livro de Romanos, temos que entender o contexto histórico, para quem, momento e qual razão foi escrito. Em seu desejo de ver o Evangelho pregado para todo mundo, por uma igreja forte e pura, Paulo, através dessa carta, alerta os cristãos de Roma sobre os perigos de doutrinas que poderiam os afastar da fé, assim como causar intrigas e divisão na igreja de Cristo. Como missionário, Paulo tinha intenção de ir à igreja de Roma para fortalecê-la e receber ajuda para pregar o Evangelho na Espanha. Eventualmente, Paulo foi a Roma, mas não como planejou, mas após ter sido preso em Jerusalém. O que parece uma ironia mostra como Deus pode nos usar poderosamente como nos colocamos em suas mãos, mesmo em situações adversas e que não esperávamos. Através das algemas e testemunho de Paulo, houve um impulso para a pregação do Evangelho que não seria dado de outra forma, e muitos se converteram. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes são nas cadeias dessa vida que nosso testemunho ganha relevância, porque quando somos fracos é que Deus nos fortalece e nos faz grandes. Paulo chama os irmãos da igreja de Roma de amados de Deus, chamados para ser de santos, o que mostra que aqueles que escolhem se achegar ao Pai recebem maior amor por estarem mais próximos da fonte do amor. Deus ama de maneira especial aqueles que, assim como os da igreja de Roma, o amam de todo o seu coração e aceitam o chamado para serem santos, separados por Deus. Mas Paulo os adverte que tanto essas características, quanto a lei, as boas obras e ações, além de não serem provenientes deles mesmos, não os garantia a salvação. O livro de Romanos se propõe a responder uma pergunta: como uma pessoa é salva? Esse ensino e advertência é tão importante hoje quanto foi aos cristãos de Roma, uma mensagem universal e atemporal de que o justo viverá pela fé. Que a paz seja convosco. Obrigado aí, o pessoal do Ponto de Referência, e eu achei bem bacana que no vídeo fica essa ideia de um Paulo que tinha um desejo de chegar, passar por Roma, mas aí a passagem dele, a chegada dele por Roma vai ser de uma maneira completamente diferente daquilo que ele esperava. Ele vai chegar preso. E o que isso nos diz sobre a gente, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos também? Quando eu leio essa passagem, eu lembro de Provérbios 16, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Se a tua vida está nas mãos dele, se prepare, porque coisas extraordinárias podem acontecer e ele vai te conduzir de maneiras inusitadas muitas vezes. Não porque a lógica dele vai contra a nossa, mas porque está acima da nossa. Por exemplo, José, como ele poderia imaginar que para se tornar governador ele teria que primeiro ser preso? A maneira como Deus conduz as coisas. Para o povo ganhar as batalhas, olha, vocês vão enfrentar um povo maior do outro lado, então coloca um coral para ir na frente. Então, ao invés de encarar com mais gente os 135 mil midianitas, não, vai só com 300, manda o resto embora. Então, são maneiras incríveis de Deus fazer as coisas. Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus foi de que ele chegasse preso lá, e é assim que ele passa a mensagem, é assim que ele recebe as pessoas, e é assim que ele recebe até o carinho das pessoas, para que elas estejam mais abertas àquilo que ele vai levar para elas. Essas prisões de Paulo em Roma, que foram duas, foram tão inusitadas, que quando você lê ali o livro de Atos,
Na primeira ele diz assim, não se preocupe, a guarda pretoriana de Roma está evangelizada. E ele ficava preso, né, a soldados. E ele falava de Jesus mesmo preso. Na outra prisão, que ele não ficou numa prisão domiciliar, que ele ficou mesmo numa masmorra fria e úmida, continuava escrevendo cartas, animando os que estavam fora. Então, assim, não que Paulo estar preso fosse um plano divino, mas a gente aprende que os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo quando as circunstâncias estão adversas. E ele tinha uma boa intenção para chegar lá. E isso que estava aqui na lição me surpreende, que tipo assim, por mais que você tenha uma boa intenção para chegar, para fazer alguma coisa, você não vai chegar lá do jeito que você tinha planejado. Mesmo que era algo bom na cabeça de Deus, na mente de Deus, você vai chegar de uma forma totalmente diferente. E eu só olho para a minha vida e falo, tipo, Rocio, como você chegou aqui? Você se parou para pensar, pelo menos, o que você está fazendo aqui e de que jeito você chegou? Tipo, não era nada do que eu tinha planejado para mim, mas quando é Deus que escolhe a gente, não tem o que fazer. Quando a gente olha para a Bíblia, praticamente dá para dizer que a Bíblia é o livro que fala que no relacionamento com o homem, Deus vai mudando os planos do homem, e o homem, ele sempre percebe que ele está nas mãos de Deus. Deus é soberano, e essa ideia da soberania de Deus é uma ideia que às vezes a gente não consegue imaginar quão forte essa ideia. Quer dizer, você pode ir para o lugar contrário do que você acha que é onde Deus queria que você fosse, mas o plano de Deus se cumpre. No caso de Paulo, pelo contrário, ele queria cumprir os planos de Deus. E as pessoas prendem ele, mas mesmo assim os planos são cumpridos. E isso é importante ficar claro naquilo que a gente falou, para que você também que está em casa saiba disso, que às vezes a gente tem projetos de vida, planos, só que nossos planos são muito frágeis e às vezes as coisas saindo e virando confusas, ficando até mesmo, né, não era um plano de Deus, né? Deus quer que Paulo esteja preso, mas Deus instrumentaliza as circunstâncias humanas para fazer com que a glória dele seja vista, seja apresentada também. E a gente vai falando sobre Deus ser visto, Deus ser apresentado. Deus pode ser apresentado de muitas maneiras e a gente tem a Deise aqui que vai falar para a gente sobre Deus através da música. Vamos lá. E essa música fala sobre solidão e eu acredito que é um sentimento comum a todo ser humano. Mas Deus nos mostra que Ele nunca nos deixa só. O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor, amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar. A vida vai passando sem me avisar quem sou, e no teu peito eu vejo que o tempo silenciou. Eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou no retrovisor? Dizer que
Se eu me entreguei pra te fazer alguém, a vida vai passando sem lhe avisar quem sou. Que lindo, Daisy. Amém. Eu acho bem bonito pensar, que é um negócio, a gente pensa, né, na soberania de Deus, na grandeza de Deus, mas é um Deus grande que nada passa despercebido por ele. É um Paulo que está preso e ninguém sabe de onde ele está, ninguém sabe como ele está e ele está sendo visto. E aí a gente tem os romanos, que são lá uma igreja que está começando no meio de uma cidade enorme e eles também estão sendo vistos. E Deus se importa, Deus sabe quem eles são, Deus os conhece, pede para que Paulo, né, coloque no coração de Paulo o desejo de escrever para eles, de passar por onde eles estão, de instruí-los. E nessas instruções, nesse cuidado de Deus com os romanos, ele coloca Paulo e Paulo resolve escrever para eles, chamando-os, inclusive, de algumas maneiras diferentes, né? Diferentes não, né? Chamando-os, né? Ele coloca títulos sobre os romanos, ele fala que eles são os amados de Deus, mas aí então ele os chama, fala que eles são chamados para a santidade, e a gente tem a ideia de que eles são chamados para ser santos, né? No capítulo 1, verso 7, Romanos 1, verso 7, diz o seguinte: escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para serem santos. E a gente percebe o guia, né, que a gente está usando, ele fala que esses chamados para serem santos podem ser entendidos também como chamados de santos, chamados santos. Como é que Paulo, sem conhecer os romanos, como é que ele se vê em condição de dizer que eles são santos e o que isso significa? É tão interessante ele chamar os romanos de santos, porque se você ler o verso 29 do primeiro capítulo, ele vai descrever quem são esses santos. Algumas características: pessoas cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, desobedientes. Ou seja, parece controverso, parece um paradoxo. Como assim? Essas pessoas que são assim, desse jeito, ele chama de santos. Eu entendo com isso pelo menos duas coisas. Que santidade é uma posição que Deus nos coloca por sua graça, por seu amor. E por ser uma posição que Ele nos coloca por sua graça e por seu amor, é uma experiência que a gente tem que viver, que vai nos ajudar a deixar de ser isso que o texto descreve, para ser novamente imagem e semelhança de Deus. Bom, eu fiquei pensando, né, enquanto a Deise estava cantando ali, como será que você me vê? Se a gente pudesse olhar para as pessoas, né, com essa lente de Cristo mesmo, muita coisa seria diferente. Paulo os chama de santos por entender qual é o conceito de santidade, e muitas vezes a gente esbarra nesse conceito também como sendo o conceito de perfeição na Bíblia, que não é de impecabilidade, não é de ausência de pecados, não é de ausência de defeitos. Mas Paulo mesmo, ele explica isso lá em Filipenses, quando ele vai dizer, capítulo 3, versículo 12 em diante, olha, nós que somos perfeitos, mas depois ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Então, santidade, santificação na Bíblia não é impecabilidade, mas é essa busca constante pela presença de Deus, por você receber a influência do céu. E apesar deles terem muitos defeitos, como nós também temos, mas nós vemos ali muitos fiéis ali de Roma, essa vontade de poder buscar a Deus, estar na presença de Deus e poder, de uma maneira sincera, fazer o melhor para Deus de acordo com aquilo que eles conheciam, e Paulo vai tentar ajudá-los nessa caminhada para continuarem sendo santos. E a gente está falando do conceito de santidade, que é talvez um pouco diferente daquilo que a gente entende como santo, né? Porque a gente percebe, Rocio e Rony, vocês podem ajudar a gente, porque assim, a gente pensa em santo como sendo essa pessoa que tem que proteger a santidade, é algo que eu conquisto e eu protejo. Eu cheguei no estágio de santidade, então eu tenho que manter assim. Mas parece que na ideia aqui, quando Paulo fala aos Romanos, e também na ideia bíblica, no Antigo Testamento, parece que é um pouco diferente essa ideia de santidade. Com certeza, né? A gente já percebe pelo que a Mayara falou que santidade parece não querer dizer o que a gente pensa, assim, o sentido popular da palavra santo. A gente fala, aquele menino é um santinho, né? Quer dizer, ele não faz nada, ele fica lá quieto no canto, né? Mas a ideia bíblica de santidade é muito diferente. Então, isso que é interessante. Às vezes, as palavras, a gente atribui significados a elas
E a gente não entende o texto bíblico porque o texto usa essa palavra com uma outra conotação. É o caso de santos. A ideia de santidade na Bíblia é uma ideia mais complexa. Então, usando o mesmo exemplo de Paulo, praticamente em todas as cartas de Paulo, Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Filipenses 1:1, Colossenses 1:1, só não tem em Gálatas e em Tessalonicenses. Ele começa a carta falando aos santos da igreja tal. E aqui ele chama chamados para ser santos ou chamados santos. E aí ele começa a falar vários problemas que a igreja tem. Ser santo, como disse o pastor, não é ser perfeito. A santidade, ela não pressupõe uma perfeição. Santidade é uma posição em relação que você tem a Deus. Porque na Bíblia, assim, você tem uma única coisa que é intrinsecamente santa, que é Deus. Ele é santo. E tudo que é separado para Deus, que está em relação a Deus, se torna santo também. Então, quando eu me dedico a Deus, quando eu me separo para Deus, mesmo que eu faça ainda peque, porque eu ainda não estou, tenho minha natureza pecaminosa, eu sou santo. Eu peco e sou santo. É um santo que peca. A gente vê, por exemplo, os sacerdotes em Israel com a tiara Santidade ao Senhor. Quantos problemas os sacerdotes tinham, quantas coisas erradas eles faziam, eles não deixavam de ser santos por causa disso. Isso tornava a situação ainda pior, porque eles são santos e fazem isso. Então, na Bíblia, a ideia de santidade, você tem até objetos santos. E a ideia é, o que entra em contato com a santidade, ela se contamina com a santidade. E não o contrário, como você tinha falado. A santidade não é uma coisa frágil que você tem que proteger, porque qualquer coisa vai destruir a santidade. E isso é bem bacana da gente deixar bem marcado para quem está assistindo em casa. A gente vai voltar a esse tema em outros momentos, em outros encontros, mas assim, que a santidade não é algo conquistado. Nós muitas vezes pensamos em termos de santidade como sendo algo que eu conquisto, um lugar onde eu chego. Santidade é algo que é atribuído a um Deus santo, que é intrinsecamente santo, ele comunica essa santidade a nós. Ele nos entende e nos percebe como santos a despeito da nossa ficha corrida e a despeito da nossa natureza. A santidade é algo que Deus nos atribui e a gente é então chamado a viver e a caminhar nessa santidade. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, a gente tem que agora partir para o conteúdo dessa carta entendendo isso. Aquelas pessoas que ali estão são pecadores, falhos como eu e você, são pessoas que caem, que erram, mas que nós não somos santos aos olhos das pessoas, nem pela avaliação das pessoas, nós somos santos aos olhos de um Deus que comunica a nós a sua santidade. Espero você na semana que vem a gente vai voltar e vai continuar agora indo para o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos. Será um grande crescimento para todos nós e eu espero você na semana que vem no Código Aberto. Que Deus te abençoe e até lá.